Bom, chegamos então aqui na terceira parte, né, no terceiro assunto do capítulo 1, que é a parte de sumarização, né? Então, esse resumo de prefixos, né? Essa é uma parte bem importante porque é a partir da sumarização, né, que acontece essa economia de recursos e o aumento da velocidade do cálculo do melhor caminho, né? E isso vai impactar no que? Redução da tabela de roteamento. Então, toda essa as tabelas de roteamento, elas só não são maiores, né? A tabela de roteamento, a full route de BGP, ela só não é maior justamente porque a gente tem muita rota sumarizada, muita rota sumarizada. Esse resumo, né, ele acaba oferecendo estabilidade, né? A gente vai, a gente oculta as informações, né, de rotas que a gente tem a downstream, né, ou a jusante, como a gente costuma dizer, reduzindo essa rotatividade do roteamento, tá? Então, isso é um ponto bem importante, né, gente? O que, que a gente tem, tá? Essa sumarização de prefixos, então, ela pode ser feita de duas maneiras, né? A gente pode estar fazendo isso a partir essa sumarização estática ou dinâmica, né? A estática, o que, que acontece? A gente cria uma rota apontando para onde? Cria uma rota estática apontando para null zero, né? Então eu crio uma rota com prefixos de rede sumarizado e aponto isso para null zero. E depois eu vou fazer o anúncio desse prefixo lá com o comando network. Qual é a desvantagem que eu tenho aqui, né? A desvantagem é que essa rota sempre vai ser anunciada, mesmo que a rede não esteja disponível. A gente costuma fazer isso, né? Fazer o uso de null zero, por exemplo, quando a gente quer fazer o anúncio de alguma rede que a gente não tem, né? Eu não tenho essa rede lá na minha tabela de roteamento. Aí eu crio uma rota estática, aponto para um black hole aqui, né? Que é a null zero, e a partir disso, essa entrada vai estar na minha RIB e eu vou poder anunciar, né? Mas eu também posso estar utilizando isso como técnica de sumarização. A outra, né, a outra maneira que eu posso fazer essa sumarização é de forma dinâmica. Aí eu vou configurar, né, vou configurar um prefixo de rede e vou dizer que esse prefixo de rede vai estar agregado. Isso dá para fazer de algumas formas que a gente vai ver, tá? Então, quando essas rotas são viáveis, né, e elas corresponderem aos prefixos de rede agregado, elas vão entrar na nossa tabela BGP, tá? Então esse prefixo ele vai aparecer lá como um prefixo agregado, ele vai criar esse prefixo agregado. O roteador de origem também vai fazer o quê? Ele vai definir o próximo salto como null zero. Então quando eu estou usando o dinâmico aqui, o router que originou, né, esse anúncio, essa sumarização, ele vai apontar esse prefixo sumarizado, e isso ele faz automático, tá? Eu não preciso criar no zero, então ele vai apontar o next hop como no zero, tá? Então isso vai entrar como uma rota de descarte para o nosso prefixo agregado, com a finalidade de prevenir loops, né, de roteamento, tá? Como é que a gente faz isso, né? Então eu uso essa opção de sumarização de rotas, né? Eu vou fazer uma agregação de endereços, tá? Essa agregação de endereços que ela é feita de forma dinâmica, o que que acontece? Por exemplo, aqui eu vou pegar essas três redes aqui, em vez de fazer uma declaração individual para cada uma delas, eu vou fazer um anúncio agregado. Desculpa. E aí a gente tem algumas opções, né, de configuração quando eu faço essa agregação, tá? Eu posso dizer simplesmente aggregated address, colocar o prefixo que eu vou agregar, simples assim, né? Coloco o prefixo ali de agregação, né, o endereço que vai comportar, que vai sumarizar todas essas entradas, com a máscara, é claro. Eu posso usar o recurso de Summary Only e eu posso também utilizar o recurso de ASSet,
tá? A gente vai entender um pouquinho mais para frente o que cada uma dessas opções faz. Então aqui tem um exemplo, né, da configuração. Ó, a gente está dentro da família de endereços IPv4 e notem aqui, ó, que aqui eu tenho dois neighbors, né? Então eu tenho um neighbor na direita e um neighbor na esquerda. Eu, no primeiro bloco, de novo, eu digo quem é o meu neighbor, as informações dele, e notem, ó, que eu tenho uma única entrada de família de endereços para IPv4 e aqui dentro eu vou colocando as informações desses neighbors. Tá? Então eu estou aqui, ó, ativando esses neighbors e estou fazendo a agregação. Ó. Eu estou colocando o comando aggregated address, o prefixo que eu estou agregando, né, no caso daquele exemplo anterior ali, e a máscara que eu vou utilizar para agregar aqueles três, para sumarizar aqueles três, né? Para pegar as três redes e colocar num único anúncio resumido, sumarizado. A gente vai ter a opção, né, de estar utilizando o quê? O Atomic Aggregate. Né? O que é esse Atomic Aggregate, né? Essas rotas agregadas, elas agem como novas rotas BGP com tamanho de prefixo menor. Então, qual é a diferença, né? A diferença é que eu vou ter uma nova entrada lá na minha BGP Table que vai comportar todos aqueles anúncios. Porque o que acontece? Quando a gente deu somente Aggregated Address, lá na nossa BGP Table ainda permaneceu aparecendo as três entradas. Então, eu permaneci com essas três entradas aqui, né? 172.16.1.0, 2.0 e 3.0, ainda se manteve aqui, por exemplo, ó, em R2, né? Se manteve ainda aqui essa informação. Aqui é R1, na verdade, né, gente? Não é R2, tá? A figura tá duplicada. Eu já tinha essas três entradas aqui na minha tabela. Quando foi dado o aggregate address, eu adicionei uma entrada agregada, né? E por isso ela aponta lá para null 0, mas eu ainda mantenho essas três entradas na tabela. Quando a gente usa o recurso de Atomic Aggregate, né, que na verdade é um atributo, né, a gente tem eu não tenho mais aquelas três entradas individualizadas, eu tenho uma nova entrada com tamanho de prefixo menor, né, ou seja, que comporte aquelas três. Eu não vou anunciar aqui as informações do AES e PF antes da agregação. E aqui talvez possa ser um problema, né? Por isso que esse cara tem o nome de Atomic Aggregate, né? O que acontece? Aquelas três rotas que eu tinha anteriormente, eu aprendi elas, por exemplo, de um determinado AS. Quando eu uso o Summary Only, elas deixam de aparecer para mim lá na minha tabela, eu passo a ter somente a entrada agregada, né, a entrada sumarizada, só que eu não carrego as informações do AS que me originou aquela informação, né? Esse atributo de caminho, né? Eu não carrego. Então isso pode ser um problema, né? Porque o que acontece, ó? Eu não tenho nenhuma informação de atributo de caminho, né? Eu não tenho, por exemplo, a SPF, eu não tenho MED, tá? Essas informações elas não são herdadas, então elas não são incluídas no novo anúncio. Digamos que eu precise ter essa informação, né? Ó, aqui só tem uma... Opa, aqui tem uma saída, né? Do show BGP AFSAF para o 72.16.0.0, que é aquele prefixo agregado. E aqui a gente tem a informação, ó. Quando eu usei o Summary Only lá, o que aconteceu? Quando eu dei o Aggregate Address, né? Summary Only, ela vai aparecer aqui para mim, ó, com um atributo de Atomic Aggregate. Ele vai ligar lá, né, a flag do Atomic Aggregate. Então eu vou poder verificar, né, e aí eu sei que essa informação ela não está carregando o número de AS, por exemplo.
Se eu precisar manter, né, a informação de AS, aí eu vou usar o parâmetro ASSet, né? Porque essas rotas agregadas, elas vão continuar agindo como novas rotas, com um tamanho de prefixo menor, ok, igual ao Atomic Aggregate, né, anterior. Porém, essas informações de AS, eu vou ter essas informações mantidas, né? Tá? Então eu vou... Como é que isso vai ser feito em matéria de configuração? Ó? Eu vou ter o Atomic... Opa, eu vou ter lá o meu aggregate address, né? O prefixo que eu estou agregando, a máscara desse prefixo, vou colocar o parâmetro ASSet e summary only. Então notem que eu tenho 3 opções aí e essas 3 opções elas podem ou elas vão ter, né, informações diferentes. Essas 3 maneiras de configurar. E aí chegamos, né, pessoal, no último tópico aqui do Multiprotocol BGP, né, o quarto tópico que a gente tem no capítulo 11. Então a gente vai falar um pouquinho do MP-BGP. A gente já startou isso lá atrás, né, quando falamos de Address Family. O único multiprotocol que o capítulo 11 e o 12 trabalham é o IPv6. Tá? O Encore ele não trabalha com outro multiprotocol. Quem vai trabalhar vai ser o Enarce, né, onde a gente vai trabalhar com L3VPN. Então, o que a gente viu, né? Que o MP-BGP ele nos permite carregar a informação de NLRI para vários protocolos. Por exemplo, né, com VPN de camada 3, com IPv6, né, com IPv4, né? Então eu posso estar carregando múltiplos protocolos, né, protocolos roteados, por exemplo, dentro do MP-BGP. É com o MP-BGP que a gente está trabalhando de forma conceitual aqui que o MPLS trabalha quando ele faz L2 e L3 VPN. Tá? Então é bem importante aí que a gente entenda isso, né? A gente já está falando bastante, por exemplo, de Address Family, né? E Address Family acaba sendo meio que o coração aqui do MP-BGP, né? É através da possibilidade de eu ter múltiplas Address Families que eu vou ter a capacidade do multiprotocol BGP. Mas o nosso objetivo aqui é falar dele para IPv6, né? Então a gente já falou isso aqui, né, da questão das Address Family com a RFC 4760, que trouxe o recurso de MP-BGP, né, novas Address Family Identifier, né, o AF, foi inserido um novo modelo para isso, né, onde eu tenho o quê? Eu tenho um novo atributo, 2 novos atributos, né, opcionais e não transitivos, ou seja, a implementação pode mandar, né, e ele não é repassado. Eu não repasso isso para outro peer meu, ou seja, eu uso essa informação de forma local, que é justamente a informação de alcançabilidade, né, do NLRI e quando o NLRI não for alcançável. Né? Se a gente olhar aqui na topologia, a topologia está configurando o fechamento das sessões aqui com IPv6. Né? Eu não estou mais usando IPv4 aqui, eu estou usando IPv6 para eu fechar as minhas sessões. Por que eu consigo fazer isso? Por causa do MP-BGP, né? Por causa desse recurso de multiprotocol. Então, só para a gente alinhar, né? O que a gente tem? Todos os recursos, todas as regras que a gente tinha do IPv4, né, do BGP para IPv4, também vão se aplicar aqui no MP-BGP, né, para IPv6. Na verdade, o BGP, né, para ele poder trabalhar com o IPv6, a gente usa esse recurso de multiprotocol BGP. Continua da mesma forma, eu continuo usando a porta TCP 179, né, para que eu possa fechar minha sessão com peer, né, da mesma forma que eu uso lá para IPv4. O que vai acontecer, né, é que a gente tem essas novas extensões, né, eu tenho
aqui, ó, o meu AF e o meu SAF, né? O que eu tenho, ó? Eu tenho AF número 1 é IPv4. O SAF, né, que é o subsequence, identifica o unicast. Já o AF número 2, ó, vai identificar quem? O IPv6. Tá? Então eu tenho aqui o AF2 identifica IPv6 e aqui permanece o SAF1 porque a gente está fazendo referência ao unicast. Eu deixei aqui para vocês, ó, a lista de todos os códigos, né, de AF e SAF que estão disponíveis lá no site da IANA, né? Para reforçar, né, muito importante, já venho falando desde o início ali, né, o NLRI, né? Então, o que a gente tem, né? Informações de acessibilidade, elas significam o quê? Que apenas algum tipo de informação sobre o destino está acessível. Isso é informação da camada de rede, né? A camada de rede lá do modelo OSI. Significa que algo pode ser anunciado numa tabela de roteamento e alcançável através de um ou mais saltos do roteador. Tá? Então, o que a gente tem aqui de NLRI é justamente informação de alcançabilidade. Alcançabilidade. Né? Quando a gente fala de prefixos V4 e V6 sejam, né, NLRIs, o termo acaba generalizando justamente isso, né? Indica que o BGP pode transportar muitos outros tipos de informação de acessibilidade, né? Além de apenas endereços IP. Tem outras coisas que eu também posso, outras informações, né, que eu posso utilizar aí como NLRI. Aqui eu deixei um exemplo, né, do que é o NLRI, né? Então essa lista de strings aqui, eu tenho que o tamanho, né? O tamanho aqui é o meu network ID e eu tenho o prefixo que é o meu prefixo de rede, né? Minha máscara, ó. Se eu pegar essa informação aqui de IP em máscara e isso quando ele é convertido para um NLRI, ele fica nesse formato aqui, ó. Né? Então eu tenho o tamanho, né? E eu tenho o prefixo. Olha só, o tamanho, né? A quantidade de bits, o espaçamento de bits, e eu tenho o prefixo. Então eu tenho prefixo, né? Barra alguma coisa, sei lá, barra 24, e aqui eu tenho o tamanho, e aqui eu tenho o prefixo de rede, né? A informação que identifica essa determinada rede. Aqui é uma captura do Wireshark, ó, onde a gente pode ver, por exemplo, ó, isso aqui é uma mensagem de update, tá? Então a gente tem aqui, olha só, origem, destino, né? Porta 179, protocolo BGP. Então eu tenho uma mensagem de update. O que eu tenho nessa mensagem de update, ó? Eu tenho os atributos de caminho, ó. Lembra que a gente falou que esses atributos são transportados, ó? O que a gente tem? Olha só, eu tenho o orange, eu tenho aqui a SPath. Então notem que ele, dentro, por exemplo, ó, dessa mensagem de update, ele carrega essas informações. Todas essas informações aqui são informações de alcançabilidade, né? Eu preciso ter essas informações aqui para que eu possa alcançar determinado prefixo. Aqui embaixo, ó, olha só, é onde eu tenho o tamanho do meu prefixo e o meu prefixo propriamente dito. Ó, aqui tá que eu tenho outro atributo mandatório, né? Ó, welcome non mandatório, né? Next hope, SPF orange, e aqui, por exemplo, ele está carregando outras informações, por exemplo, o MED. Então, olha a quantidade de informações que é trocada, né, numa mensagem update, tá?
Então aqui a gente consegue ver justamente essa informação de alcançabilidade. Eu mantive aqui, né, exemplo de AF e SAF para que a gente consiga consolidar, né? Então, IPv4, IPv4, IPv6, aqui eu tenho unicast, né, multicast, olha só, SAF 128, VPN, né, VPN MPLS. Então a gente consegue, é necessário ter essas informações quando eu estou falando de multiprotocol. Tá? Outra coisa, essas informações, elas são trocadas, ó, lá nas capabilities. Então, aqui eu tô com o debug BGPAO ligado, né? Estou trocando as informações com o meu peer, com o meu vizinho. Então, aqui eu consigo ver, né, a máquina de estados, ó, saindo de idle indo para active. De active eu vou para open send. Do open send eu já mando a mensagem de open. Com a mensagem de open, ó, eu começo a trocar, ó, né? Começo a trocar as informações, ó, versão do protocolo, road time, as capabilities, né? Então, por exemplo, eu vou trocando, ó, AF/SAF, ó, 1 em 1, né? O que eu tenho aqui? Olha, essa capability que eu estou trocando aqui é IPv4 e unicast. IPv6 e unicast. Olha só. IPv4, VPN, MPLS. IPv6, VPN, MPLS. Tá? Então essas informações são todas trocadas aqui, ó, no momento da mensagem open, né, que a gente falou lá atrás. Depois eu vou passar os outros estados, né? Ó, de open send eu passo para open confirm. Open confirm, né? Não deu problema, não precisei mandar nenhuma mensagem de notification. Eu passo para o estado de establish e aí sobe, ó, a minha adjacência. Tá up, subiu a adjacência com o meu peer, tá? Então notem que essas informações, ó, olha aqui, ó, nas address family, são trocadas, essas capabilities do MPBGP, elas são trocadas dentro da mensagem de open. Configuração, tá? Então como é que a gente configura esse MPBGP aí para IPv6? Acaba não mudando, né, gente, nada em relação ao que a gente tinha com o V4. Claro, apenas o formato do endereço. Mas todas as regras que a gente tinha, né, na configuração do BGP para IPv4, eles vão se aplicar para IPv6. A única coisa que vai mudar, o que é? É que eu vou ter agora, né, uma address family para IPv4. E notem que eu não botei aqui, né, unicast, tá? E eu preciso, da mesma forma, ó, ativar o vizinho. Uma coisa que é importante vocês notarem é isso, né? O router ID aqui é da mesma forma que acontecia lá no SPF. Se vocês estão lembrados, eu não tinha um router ID para IPv6, né? Eu usava um router ID V4, no formato V4, ou seja, no formato de 32 bits. Tá? Bits, né? Aqui eu permaneço também, o meu router ID vai permanecer sendo no formato 32 bits. Eu vou apontar, né, o meu neighbor, vou dizer neighbor, o IPv6 do meu neighbor, remote IS e o sistema autônomo do meu vizinho. Vou lá naquele bloco, né, de configuração, colocar uma address family para IPv6 e aí lá dentro, ó, eu vou ativar o meu vizinho. E vou sair da mesma forma que a gente fez com o V4, somente agora com os parâmetros de IPv6. Tá? Então não tem muita diferença. Ó. Aqui em R2, ó, ele tem 2 neighbors. Então ele no primeiro bloco aqui, ele identificou quem são os neighbors, né? Colocou o IP dos 2 neighbors. A gente abriu uma address family para IPv6 e aí a gente fez o anúncio, ó, dos prefixos
que a gente quer trocar via address family v6, né? E vou lá e ativo os neighbors. Se porventura, né, eu tivesse colocado aqui, ó, as informações desses dois neighbors, tá? Eu vou chamar de neighbor 1 e neighbor 2. E eu não tivesse ativado, ó, o neighbor 2, eu não estabeleceria vizinhança com ele. Apenas com o neighbor 1. Porque essa informação sozinha aqui, o neighbor, o IP do neighbor, né, IPv6 do neighbor, remote AS e o AS do neighbor sozinha, ela não vale de nada. Ela não vale de nada. Tá? Ela precisa estar ativada. Seguindo então, né, a gente tem a parte de verificação. Aqui o que muda, ó, olha só, AF e SAF. Como eu estou falando de IPv6, tem que ser o AF para IPv6. Permanece o SAF e o unicast. Neighbor e o IP do meu neighbor. Né? Então, a gente vai estar visualizando essas informações desse determinado neighbor. Né? Essa saída aqui ela é interessante porque ela mostra aquela troca de capabilities que a gente falou, né? Lá na negociação da sessão. Então, está me mostrando aqui, ó, a capability, foi trocada a capability para IPv6 unicast. Ó, foi trocado a capability para ASN de 32 bits. Então, notem que essas informações elas são trocadas, né? Elas são enviadas. Aqui também está, né, por exemplo, hold time, keep alive. Né? A gente consegue ver informações específicas daquele neighbor, ó, router ID, versão do BGP, né? Ó, external link, né? Informação aprendida externamente. De novo, eu vou ser bem chato com isso, tá, gente? AF e SAF. Tá? Isso vai ajudar bastante a gente a entender a parte de address family, que é muito importante. Então, de novo, eu mantive ali. Aqui, né, é a tabela de vizinhos, né, do BGP. Né? Então, eu consigo visualizar aqui todas as sessões que eu tenho estabelecidas, e aqui também não muda, né? Tá ali, ó, o IP do neighbor. Aí, de novo, a versão, o AS do meu neighbor, né? Mensagens recebidas, mensagens enviadas, versão da tabela, input key, output key, o tempo, né, dessa sessão e a quantidade de prefixos que eu estou trocando com ele. Nesse caso aqui são 3. Essa questão do endereço não especificado, né? Aqui, na verdade, é o nosso próprio endereço, né? Indica que é o endereço local. Tá? Quando eu estou visualizando a minha BGP Table, lá em V4 a gente visualizava nesse formato, né? 0000. Aqui no IPv6, né? Vocês estudaram lá o V6, né? Então eu tenho uma supressão de zeros, né? Como é que eu faço uma supressão de zeros com 2 pontos, 2 pontos? Senão isso aqui teria, né, 128 bits aqui para representar esse monte de zeros. Então aqui a gente tem uma supressão de zeros, isso indica, né, que o prefixo foi gerado localmente na própria caixa. E para finalizar, né, a parte de sumarização também não vai mudar. O processo de sumarização ou de agregação ele vai ser o mesmo que vocês fizeram lá no IPv4, vai ser o mesmo, é idêntico ao que vocês fizeram com o IPv6. Exceto, claro, né, que a gente vai ter aquelas informações, né, do comando aggregate aqui, aggregate address, ou da opção com summary only, ou da opção ainda com AS7, vai ser dentro da nossa address family para IPv6. É só isso aí que vai mudar. A maneira como eu estou resumindo, como eu estou sumarizando, é um pouco diferente, né? Ele acaba fazendo esse resumo aqui pela quantidade de bits, né? Para que a gente possa estar agregando diversos prefixos V6 ali.